Cara, se eu falar pra vocês que essa é a 7ª vez que eu tô fazendo esse vídeo, vocês acreditam? Tem sempre alguma coisa errada saindo no áudio. É espírito, tenho certeza. Tá, vamos lá, vamos tentar de novo. É o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre espiritismo kardecista. Eu já peço desculpa adiantado para os espíritas. Eu vou falar algumas coisas aqui que vai parecer ironia, mas na verdade eu gostaria que vocês abrissem a mente e parassem para pensar um pouquinho sobre a conduta de vocês de início, tá? Vamos lá. Você que tem filho ou você que não tem filho, imagina só, o seu filho nasce, o seu netinho nasce e a família inteira fica feliz, né? E vai todo mundo no hospital, na maternidade, visitar a criança. Olha que lindo, pode ser o filho da rainha Elizabeth. Que lindo, bonitinho, tal, oh, parabéns, parabéns. O espírita bitolado que vai visitar o seu filho, porque bitolado tem tudo quanto é religião, todas as religiões, sempre tem um bitolado que defende com unhas e dentes e leva a sério, arrisca aquilo que a crença dele ensina. Aí, olha só, na cabeça do espírita kardecista, você que é espírita kardecista sabe disso, tá? Você sabe disso, eu sei que você sabe. A minha mãe é espírita bitolada, o meu irmão também, tá? Na cabeça do espírita kardecista, ele está pensando assim, olha só, essa criança nasceu para sofrer, para resgatar o que ela fez na vida passada. Não interessa se ela venha com saúde, cara, porque só o fato da pessoa nascer por espiritismo kardecista, ela já está resgatando coisas que ela fez na vida passada. O fato dela, não interessa se ela nasce numa família milionária com toda a saúde do mundo, cara, e tem aqui uma vida sem doença, sem nada, a vida inteira. Só o fato dela nascer, ela já está resgatando as coisas. Eles pensam assim, cara. Eles pensam assim. É tudo girando em torno de resgate, de desgraça que essa pessoa, que esse espírito fez na encarnação passada. Chega a ponto, e isso é fato aqui em casa. Meu filho mais novinho aqui, ele nasceu com uma marquinha no peito, assim, ó, aqui, ó, assim, né? Assim, parecia uma cicatriz de cirurgia de coração. E o pai da minha mulher falecido, ele fez uma cirurgia no coração, né? E a minha mãe já falou, olha, é o pai da Luciana encarnado no Lucas. Olha a cicatriz no mesmo lugar. Agora eu vou explicar para vocês esse negócio de cicatriz, como que funciona no kardecismo. Bom, o kardecismo funciona da seguinte maneira: existe o corpo físico, que é chamado matéria, existe o espírito, e entre os dois existe o perispírito. O perispírito, pro kardecismo, né, que eu não acredito nisso, são teorias, né? O perispírito é uma membrana espiritual que envolve a matéria. E tudo que acontece na matéria, ou seja, se você toma uma facada no corpo físico, o seu perispírito vai levar a marca da facada que você levou. E quando você morrer, o seu perispírito, ele não fica na matéria, ele vai junto com o espírito. Ele é como se fosse um plasma, um ectoplasma. Vamos supor, os caçadores fantasma lá, o Geleia, lembra? É o perispírito. Então é uma coisa entre a matéria e o espírito, tá? Que carrega as marcas do corpo. Então eles acreditam nisso, que qualquer marquinha que você nasce com uma marca aí no corpo, foi porque na vida passada você teve alguma coisa naquele lugar. Os hindus fazem muito isso, né? As crianças nascem, eles vão lá, a primeira coisa que eles fazem é olhar o corpo inteiro da criança, ver se a criança tem a marca de uma pessoa que já morreu na família, né? Muitas vezes eles não acham marca nenhuma, e aí não sabe de quem é o cara que nasceu na família, né, cara? Então vamos lá, isso é só para dar um enredo mais ou menos do que é o espiritismo e de como o espiritismo pensa. Agora vamos lá, vamos falar do Big Brother Divino. Big Brother Divino é o seguinte, é uma pergunta que eu vou fazer aí. Eu já fiz esse vídeo tal, mas foi apagado, como todo mundo sabe. E um espírita kardecista aí que é muito renomado, tem um canal só de espiritismo, me pediu esse vídeo, então estou refazendo. Eu vou ter que me passar por Deus e por Criador. Então vamos lá, eu vou criar
o primeiro espírito. Esse espírito saiu do forno agora. Eu sou o criador. Eu tenho como criar um espírito. Eu criei esse espírito agora. Ele nunca existiu. Acabou de sair do forno. Eu fiz um alakazam e ele apareceu. Bom, esse espírito não tem nada para resgatar no passado, porque ele nunca existiu, correto? Vou deixar bem claro isso, presta atenção. O espírito que eu acabei de criar, ele vai ter que começar uma evolução espiritual para poder chegar no limite máximo do grau do espiritismo, na luz, a luz pura. Ele tem que se tornar um espírito puro. Então o que eu vou fazer com esse espírito que eu acabei de criar? Eu vou jogar ele num corpo físico e vou jogar ele num lugar. Não interessa se isso aqui é uma pedra, se isso aqui é um animal unicelular, ou se é um pepino, uma alface, uma beterraba. O fato é que, independente do corpo, esse espírito ele vai encarnar e vai desencarnar até chegar num corpo físico de um mamífero, por exemplo, que tem sistema nervoso. Então, o animal que tem sistema nervoso, ele sente dor, ele sente frio, ele sente dor e ele tem angústias na vida, tá? Imagina só, um animal sem consciência do que é bem e do que é mal cai numa areia movediça. Ele vai sentir angústia. Imagina um animal desse aqui. Ele se corta, ele amputa, ele é mutilado. Ele vai sentir dor. E para o espiritismo, presta atenção, você que é espírita, para o espiritismo, todo e qualquer tipo de sofrimento e angústia é um resgate espiritual. Tá? Então vamos imaginar que esse animal que tenha dentro dele um espírito que nunca pecou, está passando algum tipo de dor. Ele está resgatando o que com essa dor se ele nunca pecou? Porque ele foi criado recentemente. Ele não tem um passado de maldade, de pecados. Ele não tem que resgatar nada. Essa é a primeira falha do espiritismo, tá? Mas vamos supor, vamos seguir a linha de raciocínio do espiritismo. Esse espírito já encarnou e desencarnou milhares de vezes, até que ele chegou no corpo, isso, de um ser humano, de um ser humano. Agora sim, agora o espírita vai defender o seguinte, que ele tem consciência do que é certo e errado. Realmente, concordo com vocês, o ser humano tem consciência do que é certo e errado, tá? Então vamos levar isso à frente. Eu acho que deveria ser ao contrário, porque moralmente falando, o ser humano perto do animal, ele não tem moral nenhuma, porque o ser humano gosta de fazer tudo errado, o animal não faz nada errado. Então eu acho que a evolução espiritual devia ser ao contrário, não de animal para ser humano, mas de ser humano para animal. Foi nisso que eu convenci a minha mãe, depois de muito conversar com ela, explicar a moral do espírito, qual é. Mas vamos lá, vamos seguir a linha do raciocínio do espírita. Bom, esse espírito nasceu agora como humano. Aqui ele vai nascer, vai morrer, vai nascer, vai morrer, vai morrer, vai reencarnar, vai morrer, vai reencarnar em vários corpos. Enfim, ele conseguiu chegar ao lado de Deus. Ali, passou o nível de Cristo. Porque para o espiritismo, Cristo não é o espírito mais evoluído, é um dos mais evoluídos, né? O espiritismo acredita em outros planetas muito mais evoluídos do que a Terra, né? Eu vou dar mais ou menos um exemplo de um planeta chamado Capela, que o espiritismo diz que conhece muito bem, e esse planeta existe mesmo. Eu não sei quantos milhões de anos-luz daqui, tá? Ou sei quantos mil anos-luz daqui, e é feito de plasma, né? Eles dizem que Cristo, Chico Xavier, Buda, esses caras, né, que bonzinhos que tiveram na Terra, eram espíritos ruins desses planetas mais evoluídos. Aqui na Terra eles são os melhores, mas lá eles são os piores. Então vamos dizer que esse espírito da gente aqui já passou essa fase, já evoluiu, já chegou do lado de Deus, no grau máximo da evolução espiritual. Então vamos fazer uma retrospectiva. Ele nasceu lá embaixo, começou a pagar coisa que ele nunca tinha feito, coitado, nasceu lá, mas tudo bem, foi obrigado a pagar,
né? Imagina um espírito desse, quando nascer na primeira encarnação, ter o direito de falar com Deus e perguntar o porquê que ele está ali, né? Ô Deus, por que eu estou aqui? Por que eu estou sofrendo? O Senhor acabou de me criar, o que eu fiz para mim estar nesse corpo atrasado aqui, né? Eu gostaria de ver um negócio desse. Aí pai chegou lá, do lado de Deus. Aí Deus pega ele, dá um tapinha nas costas. Você chegou, hein, mano? Parabéns, agora você está aqui. O espírito olha para Deus, fala: e aí? Tô aqui, e agora? Aí Deus olha para ele e fala: agora? Você entendeu aonde eu quero chegar? Você entendeu qual é a minha dúvida? O porquê? O porquê? Por que dessa jornada toda, cara? Por que Deus criou o primeiro espírito, a primeira vida? Para quê? Para fazer um jogo? O tédio dele? Só que Deus deve ter trilhões e trilhões de anos, então ele criou um monte de gente, um monte de espírito, porque cada um que foi chegando do lado dele dava um game over. Acaba o jogo. Então a minha pergunta é essa: qual era a intenção de Deus ao fazer o primeiro espírito para ele evoluir numa jornada que é praticamente infinita, né, cara? Não acaba nunca. E se acabar um dia, acaba o jogo. Você entendeu o porquê que eu estou fazendo esse vídeo? Eu quero saber disso. Eu quero saber o porquê disso. Qual a intenção de Deus quando fez o primeiro espírito? Tá aí um Big Brother divino. Falou, gente. Fala tchau aí.